Graças te damos, Senhor, que o louvor que sai dos nossos lábios e também que provém do nosso coração possa subir até ti com um cheiro agradável e palavras que soem bem ao teu ouvido. Graças te damos também porque nos deste a oportunidade de poder estar de novo na tua casa. Nós te honramos e te damos glória neste lugar e dizemos que precisamos de ti, precisamos da tua misericórdia todos os dias e precisamos da tua direção. Guia-nos para que não nos percamos, mas que continuemos a servir-te e dá-nos sempre coragem, força, ousadia, para que nunca desfaleça o nosso coração. É em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje quero falar como Deus ama os pecadores e como é que o pecado entrou no mundo e também o que é o pecado. Romanos 5, versículo 12. Como é que o pecado entrou no mundo? Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então o pecado entrou no mundo através de um homem, de um ser humano. Por acaso os irmãos recordam-se que quem foi? Capítulo 3, um bocadinho para trás, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então o pecado entrou no mundo através de um homem, de Adão, e porque ele era o verdadeiro responsável, não foi propriamente Eva a responsável, foi Adão, porque ele é que assumiu a responsabilidade de querer comer do fruto, e Deus tinha uma linguagem para Adão inicialmente diferente do que teve depois de Eva ter sido criada. Então, através de Adão, o pecado entrou no mundo e por causa desse pecado toda a gente pecou. E a prova é que todos nós reconhecemos que pecamos. Não é verdade? Ninguém diz assim, eu nunca pequei. Ninguém consegue dizer isso porque a partir do momento em que a pessoa tem consciência, que ela já tem poder de decisão, até uma criança de 8, 9 anos já sabe que faz mal. Então o pecado é não fazer o que é bem, é fazer aquilo que nós temos consciência que é mau, que é prejudicial, quer para nós, quer para os outros que nos rodeiam. E também o pecado não é só não fazer o que é bom. Pode também, o pecado pode ser fazer aquilo que muitas vezes nós nem nos apercebemos que estamos a fazer, mas traz consequências más, danosas. Também isso é pecado. Então vamos a Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. E versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, quando Deus fez inicialmente o homem, ele fez-los à sua imagem e semelhança. Portanto, nós somos parecidos com Deus. Diz imagem e semelhança. Suponhamos que a semelhança seja espiritual e a imagem seja física. Embora Deus não seja físico, não se veja com os nossos olhos, mas a Bíblia diz que Ele fez a sua imagem e semelhança. Mas estava a dizer a sua semelhança. Mas não, está aqui escrito imagem e semelhança. Provavelmente nós seremos parecidos com Deus no aspecto físico, embora a Bíblia não afirme que Deus tenha um aspecto físico. Mas esta foi a fisionomia que Deus nos deu a cada um de nós, e hoje nós podemos usufruir dessa fisionomia agradando e desagradando. Porque muitas vezes nós também desagradamos, não é? Quando fazemos caras de mal, nós estamos a desagradar. Quando fazemos caras de quem não gosta, também estamos a desagradar a quem está a observar.
Pode até a pessoa nem ter nada a ver, mas nós vemos a reação. Então, no capítulo 2, versículo 16, olhem para a vossa Bíblia, diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, aqui temos uma instrução de Deus, e Deus está a dizer: olha, da árvore, uma certa árvore, por acaso tem o nome da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Portanto, se Adão não tivesse comido, ele não tinha pecado. Mas a consequência dele ter comido, ele pecou. Portanto, neste caso, Adão fez o que não devia. Também podia ser Adão não ter feito o que devia. Neste caso, ele fez o que não devia. Comeu. Mas Deus também dá instruções para não se fazer, não é? Como nós temos lá em Deuteronômio montes de versículos. Então Deus disse a Adão: olha, nesta árvore tu não vais comer, então tem cuidado. Mas Adão não deu muita atenção àquilo que Deus disse. No capítulo 6, um bocadinho mais para a frente, podem olhar para a vossa Bíblia, e o versículo 5 diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então veja a situação. A causa do pecado gera más imaginações. E você sabe quando uma pessoa é maliciosa, que ela está sempre com o quê? Com segundas imaginações, com segundas intenções, com maldade. A consequência de hoje as pessoas terem uma imaginação sempre má e sempre desconfiada, sempre de pé atrás, é porque eles pecaram. Quanto mais uma pessoa ela exerce o pecado, mais imaginações maliciosas ela tem. Então é bom que as pessoas evitem de pecar. O ideal era não pecarem, para que ao coração da pessoa não suba más imaginações. Então, como nós avaliamos se nós estamos bem com Deus ou não? Pelo tipo de imaginações que nós temos normalmente. Se nós somos pessoas muito desconfiadas, que estão sempre a pensar mal, que estamos sempre desconfiados que aquela pessoa ela é má, que aquela pessoa vai trair-nos, que nos vai fazer mal. Se nós estamos sempre de pé atrás, pois nós estamos a viver em pecado, porque o pecado faz com que as imaginações subam ao nosso coração e ao nosso pensamento. Então nós temos que corrigir a forma de nós vivermos, a forma de nós falarmos e a forma de nós agirmos, para que não haja imaginações sucessivas na nossa mente que são consequência do pecado em que a pessoa vive. Então Deus estava aqui a ver, olha, este Adão pecou e agora o que ele imagina, a partir de agora, é só má continuamente. E nós temos logo à frente um bocadinho, onde nós podemos ver que Caim teve uma boa imaginação. Não foi? Caim imaginou que Deus não tinha gostado da sua oferta. E aquilo que ele imaginou, assim como aconteceu com Jó, aquilo que ele imaginou foi assim que ele teve a consequência da sua imaginação. Ele imaginou: o meu Deus não gosta da minha oferta, Deus gostou mais da oferta de Abel, gostou mais dos cordeiros, não gostou da minha oferta, e por isso eu agora vou matar o meu irmão. Bela imaginação. Consequência do pecado. Quanto mais pecado nós cometemos, mais imaginações nós temos. Então nós sabemos avaliar a situação espiritual em que nós estamos mediante as imaginações. Eu até podia dizer, mediante os sonhos que vêm à nossa cabeça, porque quanto mais coisas nós temos na nossa mente que são nocivas, mais imaginações más nós temos. Porque é que as pessoas elas se preferem umas às outras, se traem? Porque elas têm más imaginações, porque elas vivem em pecado. E hoje nós estamos a ver todos os dias isso. Hoje as nações estão em aflição, com tanta guerra, com tanta coisa má. Porquê?
terrorismo, tanta coisa, por causa das imaginações más das pessoas. Então, é preciso ter cuidado para nós não andarmos sempre a viver no pecado. A imaginação do homem levou a desobedecer a Deus e a partir daí nasceu o maior problema da humanidade, que é o pecado. Adão também imaginou, Deus diz isso, mas... E a imaginação dele trouxe-lhe consequências. Gênesis capítulo 4, o que é o pecado? Gênesis 4, versículo 7. Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem? O pecado jaz à porta e para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás. Se uma pessoa fizer bem, não há mal. E agora, Deus deu-nos essa capacidade de nós sabermos avaliar o que é o bem e o que não é. Então, o pecado é não fazer aquilo que é bom, não fazer o bem. Se fizeres bem, não há condenação. Há um texto do Novo Testamento, também diz que os juízes não são terror para os que praticam a justiça, mas sim para aqueles que são injustos. Ora, se nós sabemos que estamos a fazer bem, os irmãos hoje, a congregação hoje está aqui reunida. Não somos poucos, somos bastantes, e nós viemos aqui à casa de Deus numa atitude de pôr Deus em primeiro lugar, de honrá-lo. Isto é fazer bem. Então não há condenação para nós que estamos a fazer bem. Amém? Para aqueles que estão hoje na casa de Deus, que vieram servir a Deus, que vieram trazer os seus talentos à casa de Deus, que vieram levantar as suas mãos para adorar a Deus, que vieram sentar-se para escutar a palavra de Deus, que dão honra à palavra de Deus, que dão crédito à palavra de Deus, para esses nada de mal vai acontecer. Por isso eu posso declarar no fim deste culto, desta reunião, para que toda a congregação vá em paz, que nada de mal vos irá acontecer, que Deus dará ordem aos seus anjos para vos protegerem em todos os vossos caminhos, que Deus vos livrará de tropeçar em alguma cilada. Porquê? Porque se nós estamos a fazer bem, o bem nos vai acompanhar. Ao oposto de pessoas que, por qualquer motivo ou negligência mesmo, elas não estão hoje na casa de Deus. Porque não lhe apeteceu levantar de cama, outras porque acharam melhor aproveitar o dia para outros fins. Ora, a essas pessoas pode não acontecer o bem. Porque não estão a fazer o bem. Porque o bem é Mateus 6,33. E o que é que diz em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus. E então o bem, todas as coisas vos serão acrescentadas. Então o que é o pecado? É não fazer aquilo que é bem. Diz aqui, se fizeres bem, haverá aceitação para ti. Mas se não fizeres, já está lá o pecado. Quer dizer, não fazer bem é pecado. Não é preciso muito para nós compreendermos isto. Vamos abrir em Tiago, capítulo 4, no Novo Testamento. E o versículo 17. O que é o pecado? Aquele, pois, que sabe fazer o quê? E não o faz. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, o que é que ele faz? Pronto. O que é o pecado? É uma pessoa saber fazer o bem e não fazer. E muitas vezes nós pecamos por uma coisa simples. Não custa nada. Ajudar alguém a passar uma passadeira, se toda a gente está negligente. Estão ali 3 pessoas numa paragem de transporte público. E há ali alguém que precisa de ajuda, porque tem mais deficiência ou tem dificuldades em andar. E alguém está ali, e estão ali 3 pessoas e ninguém ajuda ninguém. E a pessoa tem dificuldade, demora tempo a passar para o outro lado. Se calhar tem a ajuda de uma canadiana, de uma bengala, para passar, porque a idade já passou e a pessoa está com deficiência. E ninguém ajuda a pessoa. Sabe fazer o bem? Não ajudou?
cometeu pecado. Está a ver? Uma coisa tão simples, nós podemos cair em pecado. Porque o fazer bem é ajudar a pessoa a passar para o outro lado. Não é ficar a olhar. Nem é estar à espera que eu te faça. Tudo quanto vier à mão para fazer, Eclesiastes capítulo 10, versículo 9, 10, diz: tudo quanto vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Não é difícil ajudar alguém a passar uma passadeira, se a pessoa estiver em condições físicas. Então, o que é o pecado é o não fazer o bem. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O pecado é fazer o contrário do bem. Se sabemos o que estamos a fazer, pode ser mau, pode ser danoso. Damos exemplos, danos à natureza, danos ao meio ambiente. Alguém vai fazer um piquenique e deixou agora os desperdícios no meio da mata. É pecado. Danos no meio ambiente, danos físicos, danos materiais, danos contra os seres vivos, contra os animais. Fazer dano aos 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Tudo isso é pecado. E Deus condena. E nós não podemos correr o risco de vivermos em pecado, porque então nós não estamos perto da bênção de Deus. Podemos até perder a bênção de Deus. Agora nós vamos ver como deixar de ser um pecador assíduo, constante. Vamos abrir em Tiago, capítulo 4, novamente. E vamos tornar o versículo 17, que diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, como deixar de ser um pecador assíduo? Deixar de fazer aquilo que é mau e que a voz da consciência lhe diga que é errado. Nós sabemos muitas vezes que estamos a fazer o mesmo pecado, somos reincidentes e a nossa consciência diz: olha, estás a pecar, não faças isso. E a pessoa faz. Eu, quando era jovenzinho, andava na 2ª classe, talvez, na escola primária, no 2º ano, houve algumas vezes que eu não fui às aulas, fiquei no pátio a brincar com alguns colegas. E a primeira vez, claro que isso era mau. E o professor me chamou a atenção e disse que aquilo era mau, que era uma falta, eu estava ali para aprender. E passado alguns meses eu tornei a ficar outra vez lá no átrio, a brincar, a jogar ao Berlim com os colegas, porque a escola não me interessava muito. E o professor disse: agora eu vou fazer queixa aos teus pais. E eu tinha consciência que se ele fosse fazer queixa aos meus pais me iam corrigir. E então, ele não foi. Foi só uma ameaça. Pensando que eu me ia emendar. Sabe o que aconteceu? Passou mais uns tempos e eu fiquei outra vez a brincar lá no meio do pátio, lá da escola. E aquela vez o professor disse: agora eu vou mesmo fazer queixa aos teus pais. E vou dizer que já faltaste 3 vezes às aulas. Não foi uma, agora vais ser reincidente, faltaste 3 vezes. E quando o meu pai soube, ele bateu-me, castigou-me. Então eu estava a pecar, estava a ser um pecador reincidente. Eu tinha consciência que aquilo era mau, o professor me avisava, embora eu fosse uma criança, já não era uma criança sem poder discernir, ele já sabia o que era o mal e o que era o bem, e eu estava a ser reincidente. E o reincidente, a reincidência trouxe-me consequências. Eu fui punido, fui castigado. É assim que acontece quando nós somos adultos. Quando nós pecamos reincidentemente no mesmo pecado, nós podemos não ver as consequências logo, mas mais dia, menos dia, mais hora, menos hora, mais mês, menos mês, nós vamos ser punidos. E nós perguntamos: mas porquê é que me aconteceu isto? E nós não nos lembramos que fizemos aquela situação, fomos reincidentes no pecado. Só mais tarde é que nós vamos pensar: ei, afinal de contas eu andava ali a fazer umas coisas que não eram nada agradáveis. E agora certamente isto tem a ver com aquilo.
Tem a ver com o meu estilo de vida. Tem a ver com as palavras. Tem a ver com a minha ação. Eu estou a sofrer as consequências daquilo que eu fiz. Como deixar de ser um pecador assíduo? Deixar de pecar constantemente. Vamos agora ver como nos vamos livrar dos pecados feitos. 1 João capítulo 1, um bocadinho para a frente. Capítulo 1, versículo 9. Pastor, mas eu tenho consciência que eu já pequei muitas vezes. É verdade? Se pecou, você precisa se livrar desses pecados. Como é que uma pessoa se livra desse pecado? Capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, quando nós temos consciência que pecamos, fomos reincidentes, e agora nós temos esse peso na consciência, nós temos que confessar os nossos pecados. E agora o confessar os nossos pecados não é chegar diante de Deus e dizer assim, olha, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Não, não. Isso não é confessar o pecado. Quando um pai corrige o filho, o que é que o pai quer que o filho diga? O que é que ele fez? O pai não lhe vai perdoar por causa dele dizer, eu estou arrependido. Não, não, o pai quer dizer, tu fizeste isto e isto, e o que fizeste está errado. E se for uma criança bem pequena, o pai até lhe pode explicar o contrário. Tu fizeste assim, fazias bem feito. Fizeste desta maneira, fizeste mal feito. Saíste da cadeira, caíste. Se não tivesse saído, não tinhas caído. Confessar os pecados é eu chegar diante de Deus, isoladamente, sozinho, e dizer, Deus, eu cometi este tipo de pecado. Eu tenho consciência que isto é mau. Eu menti, eu roubei, eu cometi adultério, eu fiz aquilo que é mau aos olhos de Deus, que é pecado, que eu sei que está mal, que é pecado. E se a pessoa fez algum pecado, eu enumerei estes 3 tipos de pecados, não é que alguém tenha feito. Eu enumerei isto porque é dar um exemplo. O que a pessoa tem que fazer é, ela tem que confessar os seus pecados. Se ela não perdoar, é um pecado. Ela vive no pecado, porque a Bíblia diz, se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoa. Então nós temos que perdoar. Mesmo que a ofensa para nós seja uma ofensa considerada grave. Nós temos que perdoar. Falta de obediência às autoridades é pecado. Se não obedecer às autoridades civis e militares, desde que estejam devidamente credenciadas e uniformizadas, eu tenho a obrigação de parar. Se mandarem parar, tenho a obrigação de obedecer às autoridades. Até pode ser só para me fazerem uma pergunta, para ajudar numa área qualquer. Se eu não parar, se eu não obedecer às autoridades, eu estou a cometer um pecado. Assim na igreja. Se eu sou o pastor principal da igreja e os irmãos não me obedecerem, numa atitude de obediência sincera, sem ser por coação, isso é pecado. Se eu vos peço para fazer alguma coisa e os irmãos não fazem, ou fazem com intenções não genuínas, isso é pecado. E tudo isso são coisas que trazem consequências mais tarde ou mais cedo para a nossa vida. Por isso é que é bom nós analisarmos a nossa consciência. Então, como é que nós nos livramos dos nossos pecados? Confessando os nossos pecados a Deus. Confessando, dizendo, Senhor, eu menti e por causa da mentira que eu disse, eu estou arrependido. Eu desobedeci e por causa da desobediência que eu cometi, eu estou arrependido. Eu falei aquilo, ofendi aquela pessoa e por causa daquilo que eu disse àquelas pessoas, eu estou arrependido, eu te peço perdão a Deus. Perdão para que minha consciência fique livre. Se nós fizermos isso, nós livramos dos pecados. E livre dos pecados, vem a bênção. Romanos 10, versículo 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. O problema das pessoas é que elas têm um sentimento que não provém de Deus
que é o sentimento de arrogância, de vaidade. E enquanto houver esse sentimento, que não provém de Deus, não provém da doutrina de Jesus Cristo, a pessoa não quer confessar os seus pecados. E por não confessar os seus pecados, ela vive no pecado. Romanos 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca dizer aquilo que nós fizemos, com a tua boca tu disseres, confessares ao Senhor Jesus, disseres a Jesus Cristo, Senhor Jesus, eu menti, eu estou arrependido. Senhor Jesus, eu roubei, eu estou arrependido. Senhor Jesus, eu tomei aquela atitude, não foi correta, reconheço, a minha consciência me acusa, eu estou arrependido. Quando nós dizemos isto, o que acontece é que Deus, Jesus Cristo, Ele perdoa os nossos pecados. Se confessares os teus pecados, e em teu coração acreditares, crer que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, serás salvo. Confessar os pecados, livra-nos deles. Nós precisamos estar livres do pecado. Qual é a recompensa por não pecar? Vamos ler o Salmo 58. Se tu me contares o que é que se passou, se tu fores o meu cúmplice, eu vou subir-te a tua categoria. Nas empresas, isto é o pão deles de cada dia. Há um chefe e ele quer ter um cúmplice lá dentro, que é o que anda a vigiar todos os outros. Sem os outros saberem. E depois vai ao chefe dizer, olha, aquele fez aquilo, aquele fez aquilo outro, o outro fez isto, o outro fez aquilo, o outro fez o outro. E o chefe vai então promovê-lo, porque ele foi lá contar as fraquezas dos outros. Salmo 58, versículo 11. Esta é uma recompensa por fazer mal, mas há recompensa por fazer bem. Então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga na terra. Deus conhece todas as coisas, Deus conhece a você, conhece-me a mim, sabe muito bem quais são os intentos do nosso coração, quais são as nossas imaginações, que tipo de pecados nós cometemos, se somos reincidentes ou não, se confessamos os nossos pecados ou não, se queremos deixá-los de fazer ou não. Deus sabe. E Ele diz que dá uma recompensa àquele que é justo. Ora, atribui-se este adjetivo a alguém que procura ser justo. Nós sabemos que não somos perfeitos, mas podemos ser justos, ou não? O ser perfeito tem a ver só com o justo? Não. Quando você faz aquilo que é reto, que é correto, você vai a um estabelecimento comercial, vai comprar um produto, você traz o seu produto, paga o produto, é justo ou não? Isso é praticar a justiça. E Deus abençoa esse que é justo. Mas, para aquele que vai comprar um produto e traz dois, traz um à vista e o outro escondido, não é justo. Então Deus diz que dá uma recompensa ao justo. Quando nós, todos os meses, nós trazemos a nossa oferta para a casa de Deus, trazemos os nossos dízimos. Hoje nós vamos recolher uma oferta especial que nós recolhemos todos os meses. Quando nós trazemos essa oferta, somos cuidadosos durante o mês em pôr uma oferta de parte para abençoar a obra de Deus, para que nada falte na casa de Deus, para que haja sempre mandamento, para que haja muitos montões e não haja falta, para que em tempo de dificuldade nós possamos ter sempre a mesa farta e o pão de cada dia. Se nós formos cuidadosos, isso é justiça. Agora, se nós chegamos aqui à igreja, sabemos que há uma oferta mensal que nós normalmente fazemos e nós pegamos no mesmo valor que nós costumamos dar para uma oferta singular, claro que isso não é justo. Porque então não estamos a fazer diferença nenhuma.
Nós podemos até ser grandes pregadores. E podemos até ser eloquentes, mas se não formos praticantes, nós estamos a condenar, a nossa consciência vai dizer, estás a falar assim, mas tu não estás a fazer. Lá está, o que é o pecado? É fazer aquilo que não é bom, fazer aquilo que não é bom, que é errado. Então, recompensa por não pecar. Deus vai dar uma recompensa àqueles que praticam a justiça, que se esforçam por ser justos. Isaías capítulo 3, versículo 10, um bocadinho para a frente. Três, 10. Qual é a recompensa? Dizei aos justos que bem lhes irá e que comerão do fruto das suas obras. Porque é que os cristãos, eles conseguem sobreviver de uma forma diferente dos mundanos, dos descrentes? Porquê? Por causa da sua justiça. Diz a Bíblia aqui, lhe irá bem. Que a vida lhe vai correr bem. Não significa que não haja uma pedra ou outra no caminho. Não significa que não haja pedras. Até nós, na nossa vida, vamos numa via e pode acontecer um obstáculo. Pode ter caído um obstáculo de um veículo, pode ter acontecer qualquer coisa e a via está obstruída. Mas isso não quer dizer que a via esteja toda obstruída. Está naquele lugar. Mais hora, menos hora, o obstáculo vai ser removido. E a via fica livre. Assim é a vida de um cristão. Bem nos irá. Pode vir uma outra circunstância. Eu já ensinei que todos nós vamos passar um tempo escuro. Virá um tempo em que nós estamos em baixo. Mas também não é para sempre. É esse obstáculo. E vamos ter a ajuda de Deus para nos ajudar a ultrapassar esse obstáculo. Então, ao justo, bem lhe irá. A vida correrá bem ao justo. E ele comerá do fruto das suas obras. Ora, se o justo pratica boas obras, o que é que ele vai colher? Do fruto das suas boas obras. A minha sogra, ela era uma pessoa que estava sempre com o coração para dar. Dar. Ela gostava de dar. Ela dava do muito, do pouco, ela dava sempre. Chegou ao ponto de ela ter emprestado dinheiro a pessoas que nós nem tínhamos conhecimento, ela nem sequer disse a nada à família, e quando ela partiu para a eternidade, as pessoas a quem ela emprestou dinheiro vieram ter com os familiares e vieram dizer, olha, a dona Gertrudes, ela tinha-nos emprestado dinheiro e eu não quero ficar com o peso da consciência, ficar com o dinheiro que ela me emprestou. Está aqui o dinheiro. Aquelas pessoas sentiram que aquela mulher era tão boa, tinha um coração tão bom, que eles não queriam ficar com a consciência pesada de não ter devolvido o dinheiro, apesar dela ter partido para a eternidade. Bem lhes irá ao justo. Aquele que pratica a justiça, a vida vai-lhe correr bem. E ele comerá do fruto das suas boas ações. Por acaso não foi a minha sogra que colheu do fruto das ações, mas foi os seus familiares, os seus descendentes. Mas o fazer bem só nos traz benefícios. Por último, eu gostava que todos nós tivéssemos esperança que, apesar do mundo estar numa situação embaraçosa, e nós ouvimos notícias todos os dias que não são boas, e nós vimos o caos, nós, os servos de Deus, os cristãos, têm que pôr os seus olhos em Jesus Cristo. Eu já disse na última reunião que nós não temos que ser fanáticos, não temos que fazer coisas abismais, coisas de fora do bom senso, coisas esquisitas, que levam a ter consequências para nós, para os outros, para a sociedade. Não, um cristão tem que ter um coração simples como tinha Jesus Cristo.
Jesus chegou junto ao mar, estava lá alguém a arranjar redes e disse, olha, se tu quiseres ser meu discípulo, deixa as redes e segue-me. Jesus não disse assim, ouve lá, deita as redes fora e vem imediatamente comigo. Jesus não obrigou ninguém a servi-lo, nem a segui-lo. Esta é a doutrina que eu prego. É a doutrina de ensinar as pessoas a verdade da palavra de Deus, que traz benefícios para aqueles que a praticam, mas sem ser num objetivo de coação, de obrigar a pessoa a ter que fazer alguma coisa, porque essa não é a doutrina de Jesus Cristo. E hoje, infelizmente, há igrejas que elas estão a usar doutrinas como outras seitas usam, coagindo as pessoas, obrigando-as a fazer determinadas coisas, que não são mais nem menos do que violência. A pessoa fica violentada, a pessoa fica doente psicologicamente, a pessoa não tem família, a pessoa não tem vida própria, porque ela está dependente da coação de certos e determinados líderes religiosos. Eu estou a falar de igrejas cristãs. E não pode acontecer assim. Jesus não é assim. Deixo-vos a minha paz vos dou. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós, os cristãos, temos que sentir o desejo de servir a Deus sem ser obrigados a servir a Deus. Como eu comecei a orar no início, antes de começar esta mensagem. Senhor Deus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Não é Deus que precisa de nós. Ninguém vai fazer nada contra Deus. Ninguém consegue derrotar Deus. Nunca. Deus é o Criador de todas as coisas. Nem que Ele ficasse sozinho. Não vai ficar. Mas nem que Ele ficasse sozinho, nunca seria vencido. Por isso, Deus não precisa de nós. Deus pede o nosso louvor, a nossa adoração, porque é justo. Porque Ele nos criou e nós usufruímos da sua maravilhosa bondade todos os dias. Mas Deus não obriga ninguém a servi-lo. Deus não quer coagir ninguém. Por isso, amados, eu desejo que vocês tenham esta sensibilidade de servir a Deus com alegria, com gozo, sem ser numa obrigação de coação. Claro que eu não fico contente quando os irmãos faltam por qualquer motivo. Eu não gosto que os irmãos faltem à igreja. Porque eu também me esforço para estar presente em todas as reuniões, em todos os cultos. Eu também tenho a minha vida privada. Eu também tenho obstáculos que me acontecem no meu percurso. Eu também passo por dificuldades. Mas eu vou pôr sempre Deus em primeiro lugar no meu coração. E por isso todas as reuniões eu estou presente. Eu também vou aos hospitais. Eu também às vezes fico com gripe. Eu também às vezes fico com dores. Mas isso não pode ser obstáculo para eu evitar de vir à casa de Deus. Eu também apanho chuva. Eu também apanho frio. O meu carro também avaria. Tudo o que acontece, a mim me acontece o que está escrito em Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo acontece ao bom, ao puro, ao injusto, ao que pratica a justiça, ao que não pratica. Agora, nós podemos ter exceções, mas vamos evitar e vamos manter a nossa fidelidade e o nosso temor a Deus, vamos honrá-lo, servi-lo o melhor que a gente consegue. Eu sei que os irmãos se esforçam e fico contente e eu olho para essa vossa atitude e Deus vai dar-vos uma recompensa. E eu dou-vos o elogio, que é o que eu vos posso dar, elogiar-vos pela vossa fidelidade, porque os irmãos servem a Deus, porque não abandonaram a casa de Deus, porque trazem os vossos dízimos, trazem as vossas ofertas, porque servem no louvor, porque tocam os instrumentos, porque pregam a palavra de Deus, porque são um exemplo na sociedade. Esse é o elogio que eu vos posso dar. Mas Deus vai dar-vos uma recompensa. Todos os dias vos concede a vida, o pão de cada dia, guarda os vossos familiares, os vossos filhos, vos concede saúde, vos livra das pestes, das doenças cancerosas, de todo o tipo de maldade, das maldições. Deus vos protege. Esses são os benefícios de quem serve a Deus. Tantos benefícios por 1 hora ou 2 por semana, eu acho que não custa muito. Então vamos continuar a servir a Deus, honrá-lo, porque Ele merece ser honrado, dar-lhe crédito, e Deus certamente vai sempre guardar-nos. E se quando Deus quiser levar-nos, nós vamos com Ele. Se Ele nos quiser manter aqui até aos 90, 100, 200 anos, os anos que Ele entender, nós vamos ficar cá. Porque tanto com Ele, nós vamos estar bem. Amém, irmãos?
Por isso é bom continuar a servir a Deus. Não vamos desistir, vamos em frente com Jesus Cristo. A igreja está bem, tudo está a funcionar bem. Glória a Deus por tudo e a honra é para Ele. E por isso nós vamos continuar a servir a Deus o melhor que a gente sabe. Oramos por os nossos irmãos que não podem estar presentes por causa da sua atividade profissional. E Deus também vai abençoá-los lá onde eles estão. Porque se o seu coração estiver a praticar a justiça, a bênção de Deus, ela não tem limitações, ela vai ao alcance de todos aqueles que se esforçam por o servir, porque Deus é bom. Amém, irmãos? Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 26. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então esta passagem ela nos revela que o reino de Deus é à semelhança de um homem que é agricultor, e nós fazemos parte do reino de Deus. Nós hoje fazemos parte do reino de Deus, apesar de vivermos aqui nesta terra, nós escolhemos um dia fazer parte do reino de Deus. E Deus aqui nos está a revelar que o seu reino funciona como a semente que um agricultor lança à terra e que no seu tempo ela produz um fruto. Então isso significa que todas as nossas ações, que todas as nossas palavras darão no seu tempo uma sementeira, darão no seu tempo o fruto daquilo que nós semearmos. E isto acontece em qualquer área da nossa vida. Se nós semearmos palavras negativas, se nós andarmos a falar negativo, seja para nós, seja para os outros, mais tarde essa semente, no seu tempo, ela vai dar um fruto. E esse fruto será certamente um fruto negativo. Se nós semearmos palavras boas, palavras agradáveis, palavras positivas, palavras de bênção, seja para nós, seja para os outros, então esse fruto será um fruto bom. E na nossa saúde é exatamente a mesma coisa. E na nossa área financeira é exatamente a mesma coisa. E Deus instituiu que na área financeira, se nós formos participantes do seu reino, quando nós decidirmos dar daquilo que Deus também nos dá, que é a semente, para nós semearmos na sua casa, para que a casa de Deus continue a ter mantimento, para que a casa de Deus continue a poder ser, o nome de Deus poder ser honrado e glorificado, a casa de Deus poder assumir os seus compromissos e poder ter a porta aberta. Nós estamos a ser participantes do reino de Deus e estamos a cumprir um mandamento que Deus nos diz para nós sermos participantes do seu reino com as nossas ofertas e com os nossos dízimos, porque isso trará bênção para a casa de Deus e terá também benefício para cada um de nós. Então, quando nós lançamos as nossas ofertas, e um agricultor, ele precisa de saber em que solo é que ele vai semear determinada semente. Eu não sou muito entendida na área de agricultura, mas eu sei que há solos diferentes e que há sementes que se adaptam bem a um determinado solo, mas que outras sementes já não podem ser semeadas nesse mesmo solo. Há sementes que gostam muito de apanhar sol, há outras que não gostam tanto de apanhar sol. Há outras que gostam de receber a geada, há outras que nem sequer podem ter a geada por cima delas, porque senão não vão crescer. Então, dependendo da semente, assim é o solo onde nós devemos semear. E Deus instituiu que as nossas ofertas podem ser semeadas num bom solo, e esse bom solo é a casa de Deus. E no seu tempo essa semente vai dar o seu fruto. E diz aqui na palavra de Deus que o agricultor, ele não anda preocupado com a sua semente, porque a partir do momento em que ele conhece o solo, em que está a lançar a sua semente, ele sabe que no tempo certo essa semente vai dar fruto. Então, se Deus nos diz para nós ofertarmos para a sua casa, para entregarmos os seus dízimos a Ele, nós confiamos em Deus, porque senão nós não estaríamos aqui hoje nesta manhã. Então, se nós confiamos em Deus, confiamos que aquilo que Deus nos diz e nos pede para fazer produz o seu fruto, produz o seu resultado, produz o seu benefício, e acima de tudo estamos a agradar a Deus. Então, quando trazemos as nossas ofertas, semeando neste solo que é a casa de Deus, no seu tempo
essa semente vai dar fruto. E Deus promete que não nos deixa faltar com nada e que supra as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então Deus é dono de todo o ouro e toda a prata e certamente que não nos vai deixar faltar com nada. Mas nós precisamos pôr Deus em primeiro lugar. E pôr Deus em primeiro lugar é fazer a sua palavra. E quando nós trazemos as nossas ofertas e lhe entregamos os nossos dízimos, Deus é fiel para cumprir a sua palavra na nossa vida. E no tempo certo nós vamos colher o fruto. Agora eu quero vos lembrar do seguinte, é que por vezes as pessoas pensam que quando nós semeamos para a casa de Deus, e Deus promete que nos vai abençoar, e Deus promete que não nos vai faltar com nada, e Deus promete que nós vamos ser bem-sucedidos, essa bênção pode não acontecer aqui nesta vida, aqui nesta terra. Porque Deus tem uma promessa muito maior para cada um de nós, acima de tudo aquilo que Ele nos pode dar dia a dia aqui na terra. E essa promessa é a vida eterna. E Deus tem prometido para nós a vida eterna e tudo do bom e do melhor nessa casa que tem preparado para cada um de nós, para aqueles que forem fiéis até ao fim. Então não vamos pensar que a bênção de Deus vai acontecer só aqui, enquanto nós estamos vivos aqui nesta terra. Porque Deus tem uma bênção bem maior para cada um de nós. Mas nós precisamos ser fiéis, nós precisamos resistir ao mundo e precisamos continuar firmes nesta caminhada com Cristo. Amém? Então, sob esta palavra que nós lemos neste dia, vamos trazer as nossas ofertas à casa de Deus. Ó Pai, eu te agradeço por neste dia, Senhor, nós podermos ser participantes do Teu reino. Senhor, eu te dou graças desde já, Senhor, porque Tu tens mostrado que te lembras de nós a cada dia, porque na verdade, Senhor, Tu tens cuidado de cada um de nós, Senhor, Tu nos tens vestido, Tu nos tens alimentado, Tu nos tens dado, Senhor, sabedoria para organizar o nosso dia a dia, Senhor, de modo a que nada nos falte e que o Teu nome possa ser honrado e glorificado, Senhor, através das nossas ações em nome de Jesus. Te dou graças, Pai, por podermos estar aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. E, Senhor, neste dia, eu e os meus irmãos, Senhor, te entregamos estas ofertas e estes dízimos, Senhor, para que seja cumprida a Tua palavra, onde Tu dizes, Senhor, que o Teu povo deve trazer as ofertas e os dízimos à Tua casa para que nela haja mantimento, Senhor. Então que haja mantimento aqui nesta casa de oração, em nome de Jesus. Que as necessidades desta igreja, Senhor, sejam supridas a cada dia, em nome de Jesus. Que haja sempre, Senhor, o sustento nesta casa de oração e que haja sempre, Senhor, os seus compromissos, eles possam ser cumpridos em nome de Jesus. Pai, Tu dizes, Senhor, quando nós somos fiéis e participantes do Teu reino, Senhor, Tu vens e abres as janelas do céu, Senhor, e derramas sobre o Teu povo uma bênção tal que dela advém a maior abastança. E, Senhor, eu declaro, Senhor, que por causa da fidelidade do Teu povo, dos meus irmãos aqui presentes, Senhor, e lembrando também os nossos irmãos da França, da Marinha Grande, Senhor, os nossos irmãos que não estão aqui presentes hoje, Senhor, o Daniel, o Fernando Oliveira, Senhor, que a Tua bênção, ela os alcance também, assim como a nós aqui presentes, em nome de Jesus. E Pai, que no nosso coração, Senhor, continue a haver o propósito de servir, Senhor, cada vez mais e melhor, que haja fidelidade no nosso coração, Senhor, que haja temor a Ti, porque Tu és merecedor de toda a honra e de toda a glória, em nome de Jesus. Amém.